E aí vamos fazer a revisão da estrutura, né? Nota 1000, da redação do Enem. Relembrar o que é que tem que ser colocado mesmo em cada parágrafo. Então, nesse módulo de revisão, vamos relembrar a estrutura padrão nota 1000 de cada uma das 3 partes da redação do Enem. Aqui é apresentado todo o conteúdo sobre a estrutura padrão nota 1000 de uma forma mais sintetizada, mais resumida. Além de juntar todas as tabelas de modelos em uma única apostila, o que vai facilitar muito no momento da sua escrita, das suas redações, porque você vai ter lá a estrutura e já vai ter aqui colocado como é que você tem que colocar. É só ir na tabela e escrever do jeito que está lá, escolher uma das formas, um dos exemplos e usar no seu texto. Então, esse módulo, além dos outros, forma um material permanente de consulta, que no momento das suas produções de redação servirá tanto para a busca de dados quanto para maiores aperfeiçoamentos, tá? Então é importante guardar essa apostila e as outras, porque quando você tiver alguma dúvida, você pode reler, pode voltar lá e também pode me perguntar, é claro. Então, informações essenciais aí sobre a redação. É um texto de no máximo 30 linhas, então a partir de agora, quando você for escrever as suas redações completas, tente seguir esse número máximo e escrever a sua redação com um máximo de 30 linhas, que é a mesma quantidade de linhas que tem num caderno normal, tá? No caderno, aquele caderno grande. E ela contém 3 partes, né? Introdução, um parágrafo, desenvolvimento, 2 parágrafos e conclusão, um parágrafo. Então, vamos relembrar a estrutura da introdução padrão nota 1000. Então, no parágrafo de introdução, você deverá usar pelo menos 2 pontos de continuação. Você lembra, né, que é importante o uso do ponto de continuação para a organização do parágrafo. E cada ponto servirá para demarcar cada um dos seguintes elementos. Então, são esses elementos aqui, ó. Contextualização do tema, associação entre repertório e tema, tese e os argumentos. Então, quando você escrever cada uma dessas informações, você é indicado usar, após, né, você terminar lá a escrita deles, usar o ponto de continuação. Então, contextualização do tema. O que é isso mesmo? Como eu faço isso? É quando você, ao iniciar o seu parágrafo de introdução, você usa algum repertório. Lembra lá dos repertórios? Pode ser uma citação, alusão histórica, um filme e etc. no parágrafo introdutório. Então, a contextualização ela fica no primeiro período do parágrafo, ela é o início do texto. E aí depois você vai associar esse repertório com o tema. E aí essa associação fica no segundo período do parágrafo. E aí como é que você faz? Você faz ao explicar qual a relação do repertório com o tema. Se eles se aproximam ou se eles distanciam. Tá? Se aquele tema tem uma aproximação ou um distanciamento do repertório. Depois você vai colocar a sua tese, tanto pode ficar no terceiro período do parágrafo, ou já ser colocado lá junto com a associação no segundo período, tá? Então fica a critério aí. E aí como é que você faz a tese? É escrevendo uma frase, lembra? Ou usando uma palavra que demonstre a sua opinião sobre o tema. Se você usar geralmente uma palavra, né, que remeta que aquele tema é uma coisa negativa, uma coisa ruim, você já está demonstrando ali a sua tese. E por último, fica no último período do parágrafo, que são os argumentos. E aí como é que você faz? Pensando em 2 causas para a problemática do tema e escrevendo-as no final do parágrafo, tá? Então esses argumentos é a mesma coisa que as 2 causas. E aí eu coloquei essa parte para checar a aprendizagem, né? Coloquei um parágrafo aqui de introdução para você fazer a leitura e responder algumas perguntas, identificar para você responder mentalmente ou grifar as respostas ou escrever no seu caderno. O importante é você tentar responder as questões, identificar esses 4 elementos aí de uma introdução nesse exemplo aí, nesse parágrafo, tá? Não vai aprofundar, você faz depois, quando você imprimir o módulo e tenta responder. E aí vamos relembrar a estrutura do desenvolvimento nota 1000. Em cada parágrafo de desenvolvimento, você deverá usar 3 pontos de continuação. Cada ponto servirá para demarcar cada um dos seguintes elementos, assim como na introdução. Então, o desenvolvimento aí contém 2 parágrafos.
Então, vamos relembrar os elementos da estrutura do desenvolvimento nota 1000. Tem o que? A apresentação da causa, explicação sobre a causa, consequências da causa e antecipação da proposta de intervenção. Então, a apresentação da causa fica ali no início do parágrafo, no primeiro período. E aí, como é que você faz essa apresentação da causa? Iniciando o parágrafo citando a causa 1 ou a causa 2 colocada na introdução. No caso, o parágrafo 1 de desenvolvimento você cita a causa 1 e o parágrafo 2 cita a causa 2. E aí, depois, você dá lá o ponto de continuação e depois vai lá fazer a explicação sobre essa causa. E aí a explicação fica no segundo período do parágrafo. Se houver necessidade, pode-se usar um terceiro período também para continuar aí, se a explicação da causa se alongar, né? Se houver necessidade, pode sim ter um terceiro período para isso. Então, como é que você faz? Como é que você consegue fazer essa explicação sobre a causa? É explicando mais detalhadamente os motivos que levam à ocorrência da causa. E aí, nessa parte, é recomendado você usar algum repertório, tá? Para reforçar a sua argumentação. Depois você colocou a causa, você coloca as consequências dessa causa. E aí fica no último período do parágrafo. E aí, como é que você faz essa parte? Citando quais as consequências geradas por tal causa na sociedade. E, por último, a antecipação da proposta de intervenção, que fica lá no último período do parágrafo. Como é que você consegue fazer essa parte? É escrevendo uma frase que demonstre uma necessidade de solução ou a existência do problema, tá? E aí, novamente, eu coloquei um exemplo de desenvolvimento para você fazer a leitura. É indispensável que você faça essa leitura, essa atividadezinha aqui, tá? Para você tentar responder essas perguntas, ok? Para identificar esses elementos, para ver aqui, ó, nesse exemplo, como é essa organização e fazer como está aqui, né? Fazer conforme esse exemplo. E aí, por último, vamos relembrar a estrutura da conclusão nota 1000. No parágrafo de conclusão, você deverá usar pelo menos 2 pontos de continuação. Cada ponto servirá para demarcar cada um dos seguintes elementos. Quando eu coloco aqui, né, pelo menos 2 pontos de continuação, quer dizer que você pode, se for usar mais, né, se você usar mais de 2 está bom, mas menos de 2 não, tá? Então, o que é que tem na conclusão? Tem a frase de retomada, a proposta de intervenção e o fechamento de texto. A frase de retomada fica no primeiro parágrafo. E como é que você faz essa frase de retomada? É escrevendo uma frase que resuma o problema que foi exposto lá no texto. Depois, a proposta de intervenção, que é iniciada no segundo parágrafo. É indicado usar um terceiro período para detalhar o modo e ou a finalidade, tá? Ou também escrever uma segunda proposta que é menos detalhada. E aí, como é que você faz essa proposta de intervenção? É criando uma solução para o problema, falando quem é o agente, detalhando nessa proposta. Lembra lá esses itens, os 5 itens? O agente, qual é a ação, o modo, a finalidade e ou os detalhamentos. E por último, o fechamento de texto, que fica no último período do parágrafo. Como é que você faz? É produzindo uma frase que demonstre qual é a transformação que será gerada para o tema por meio dessa proposta que você criou. Então, aqui eu coloquei uma dicasinha em seguida, né? Que o ideal é você apresentar 2 propostas de intervenção na conclusão, ou somente uma que contemple as 2 causas levantadas no texto. Desse modo, se você optar por criar 2 propostas, só precisa detalhar todos os elementos de apenas uma delas. Então, deixa eu explicar melhor isso aqui. Lembra que eu já falei que na conclusão você tem que criar uma proposta de solução, ou 2, né? Que resolva lá as 2 causas que você colocou ao longo do texto. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que criar ou uma proposta que contemple, com solução que contemple essas 2 causas, que irá resolver essas 2 causas, ou você pode fazer 2 propostas de intervenção, tá? A primeira que você apresentar, você tem que detalhar, citar todos aqueles 5 itens aqui. Agente, ação, modo, finalidade e detalhamento, tá? É obrigatório. Na segunda proposta que você criar, na segunda solução, você não precisa citar todos esses agentes aqui, tá? Então, se você optar por fazer 2 propostas, você vai detalhar somente uma
E a outra, você coloca lá, por exemplo, pode colocar lá só a ação e o agente, que está muito bom. Mas tem que contemplar as duas causas, ou pode ser uma solução só que contemple as duas, irá resolver as duas, ou criar duas, tá? Diferentes. E uma você tem que detalhar bem e a outra não é obrigatório detalhar, tá? Aí eu coloquei o exemplo aqui de uma conclusão para você fazer a leitura e novamente fazer esse exercício aí de identificar esses itens nesse parágrafo. E aqui no tópico 5, eu coloquei um modelo, né, de redação que foi produzida por mim, lá nos módulos anteriores, e eu só juntei as partes, né, para você observar a presença de cada elemento dessa estrutura nota 1000 e observar que, segundo essa estrutura, dá sim para se criar um texto bom, né? Então, é importante você lembrar que seguir corretamente todas as orientações dadas no curso, no momento que estiver escrevendo o seu texto, será indispensável para a obtenção dos seus bons resultados. Então, quando você for escrever o seu texto, siga exatamente essa estrutura que eu acabei de falar, né? Se lá no desenvolvimento pede para fazer a explicação sobre a causa e para apresentar as consequências, você deve seguir, tentar escrever o seu texto dessa maneira, dessa forma. Se aqui na estrutura está pedindo para colocar a frase de fechamento, colocar todos os elementos lá de detalhamento, você deve seguir essa mesma estrutura. E depois você pode fazer a leitura aqui do texto completo, tá? Para identificar. E aqui no tópico 6 eu coloquei sobre o projeto de texto, né? Antes de partir diretamente para o rascunho da redação, é indicado você fazer um planejamento prévio dos principais tópicos que serão abordados em seu texto. Esse planejamento é o que chamam de projeto de texto. Ele é fundamental para você saber exatamente o que irá escrever e para não perder tempo ou se perder na argumentação. Além disso, o projeto de texto é um ótimo aliado na organização das suas ideias e na boa estruturação da sua redação. Outra ação muito importante é ir relendo cada parágrafo no momento da escrita e reler todo o texto antes de passar limpo. Essa atitude de autoanálise é muito significativa, uma vez que servirá para a correção de possíveis erros, revisão ou acréscimo de informações. Então aqui, esse projeto de texto é basicamente o quê? Antes de você partir para a escrita, né, para o rascunho lá, você pensar, se planejar sobre o que é que você vai abordar no seu texto, né? Sempre, eu já falei que sempre quando é dado um tema para escrita de redação, você deve pensar no problema, né? Qual o problema que envolve o tema? E aí, depois você analisar o tema, o problema, você vai criar o quê? Uma tese, uma opinião sua, um posicionamento seu diante daquele tema. Aí você pode pensar, qual o repertório, o que é que eu vou usar de repertório para iniciar o meu texto, a minha redação, né? Vou usar o quê? Uma citação, uma notícia que eu vi. Aí você tem que planejar, esse planejamento você pode ir escrevendo, ou você coloca lá, qual o problema do tema? Qual a minha tese? Aí você vai lá e responde. Qual repertório eu vou usar aqui na introdução, nesse início? Aí depois você vai pensar, qual a causa 1 e a causa 2? Aí você vai lá e escreve. Qual repertório eu vou usar para embasar lá os parágrafos de desenvolvimento, parágrafo 1 e parágrafo 2, relacionado à causa 1 e à causa 2. E aí você pode ir pensando também na proposta de intervenção. Quem é que eu vou colocar lá como agente? Qual ação que eu vou colocar? Qual o modo, a finalidade, qual o detalhamento? Aí você já fazendo esse planejamento prévio antes de partir já para a escrita, é uma estratégia muito boa. E outra estratégia que eu citei também é fazer a releitura, tá? Antes de passar a limpo, sempre é indispensável você fazer essa releitura do texto todo, ó, ler ali a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, para você ver se tem algum erro, seja gramatical ou ali nas ideias, na argumentação, tá? E aqui só não aprende quem não quer, né? O conteúdo seguinte apresenta a junção de todas as tabelas de modelos das estruturas padrão nota 1000 no Enem, nas quais irão auxiliar você no momento da produção da redação. Reforçando aqui o aviso, ó,
é indispensável que você escreva seguindo à risca a estrutura nota 1000 da introdução, do desenvolvimento e da conclusão dado no curso, tá? Aquelas partezinhas lá que eu falei, lá da introdução, a contextualização do tema, associação e tal, e etc. É indispensável você seguir à risca aquilo ali. Do mesmo modo, é fundamental que você utilize os modelos de cada um dos elementos estruturantes colocados nas tabelas. Então, você deve escrever a sua redação seguindo ali esses modelos, ó. Quando for escrever a sua redação, venha e consulte aqui nas tabelas que você vai ver que vai facilitar demais a sua escrita. Então, eu coloquei aqui, separei, né, as tabelas da introdução, aí coloquei aqui, ó, a organização do parágrafo de introdução. Essa organização eu indico que você anote no seu caderno, tá? Porque você vai praticar até você internalizar, memorizar mesmo essa organização, tá? Você vai lembrar como é que eu tenho que organizar o meu parágrafo de introdução, não lembro mais, aí você vai lá e volta na sua anotação. Anote essa organização aqui, ó, contextualização do tema por meio do uso de algum repertório. Aí você coloca, depois você vai usar o quê? Um conectivo ou frase que aproxima ou distancia o repertório do tema. Aí aqui tem todas essas tabelinhas aqui, ó, tem os modelos aqui de repertórios. E essas tabelas vão ajudar você no momento da sua escrita. Aí você deverá consultar essas tabelas, tá? Seguindo ali aquela estrutura daquela organização. Aí você anote da introdução. Aí em seguida tem lá a organização do parágrafo de desenvolvimento. Aí você anota também como é essa organização, tá? E tem aqui as tabelinhas, ó, que aí quando você estiver escrevendo. Aí, por exemplo, aqui na organização do desenvolvimento, tem lá termo conector explicativo de consequência. Ai, não lembro que termo, o que é isso mesmo? Não lembro. Aí você vem aqui, ó, que aqui tem a tabela com o termo conector para iniciar a apresentação das consequências. E aqui tem o modelinho todo, ó, e você vai escolher um deles e usar no seu texto, tá? Aí tem lá o conectivo conclusivo para iniciar a antecipação da proposta. Aí você vem aqui e aqui tem, tá? E depois a conclusão, a organização do parágrafo de conclusão. Aí você vai anotar também no seu caderno, para não esquecer. E aí você vai praticando ao longo do tempo, você vai memorizar toda essa organização e como também vai memorizar todos esses conectivos, esses tópicos frasais, você já vai usar ali sempre os mesmos. E aí você vai ver que vai ficar bem mais fácil a produção da sua redação, né? Você vai ficar em um nível hard de escrita de redação. Então, o segredo é esse, tá bom? Aí tem aqui, ó, temos para apresentar o agente, os agentes aqui. Aí você, ao longo do tempo, você vai memorizar tudo isso aqui, tá? Então, é indispensável seguir isso aí. Aí anote lá a organização. E, por último, aqui eu coloquei, né, para você checar o seu texto. Sempre que você terminar também uma ação muito importante aí, tá? Não negligencie isso aqui que eu coloquei. Após você escrever lá o seu texto, fazer o seu rascunho, vem aqui e cheque isso aqui, ó. A minha introdução cita as palavras-chave do tema, aí você verifica isso aí. É muito importante fazer essa ação aqui, tá bom? Então, a revisão aqui da estrutura nota 1000 foi essa. Se você tiver alguma dúvida, teve alguma coisa que não entendeu, pode me procurar, me perguntar. Assim também como voltar lá nos módulos que são mais explicativos, como eu falei, aqui é de uma forma mais sintetizada, mais resumida, tá? Uma revisão breve. Então aqui por exemplo, eu não expliquei mais a fundo sobre cada um desses elementos da estrutura, né? Da introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas se você não lembrar direito, como é que é mesmo essa associação entre repertório e tema, você pode voltar lá no módulo sobre introdução e relembrar, aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Tchau, tchau!